Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um tour pela nossa horta, episódio 2 do mês de maio de 2023. A gente ainda está na primavera por aqui, na verdade no finalzinho da primavera. Daqui a menos de um mês começa o verão e começa a estação quente de verdade, apesar de já estar bastante quente aqui. E eu quero fazer um update com vocês sobre a nossa horta, como é que ela está. Não mudou tanta coisa assim, mas ela já colhi bastante coisa, como vocês vão ver ao longo desse tour, as coisas que a gente colheu aqui. E como está no final da primavera e daqui a pouco verão, né, já está bastante quente, já começou a chover bastante, então muita coisa começa a decair, a horta começa a ficar um pouquinho mais feia ou menos bonita, porque muita coisa a gente já colheu e toda planta é assim, né? Se ela não for perene, ou seja, perene é aquela planta que volta todo ano, que não morre, teoricamente nunca morre. Mas como numa horta desse tipo, a maioria das plantas são anuais e não perenes, então ela tem um tempo de vida. Depois que ela que a gente colhe bastante dela e tudo mais, ela começa a morrer. E isso é natural, é o ciclo da vida, é o ciclo da horta. Então, começando aqui pelos nossos túneis, finalmente esse primeiro túnel, como vocês podem ver aqui, ele já está todo preenchido. Aquela abóbora, ela já cresceu, já tomou o túnel aqui, ó. Na verdade, eu já colhi as duas abóboras que estavam ali. Eu colhi. E dá uma olhada aí no que eu fiz, gente. Um camarão na moranga, que ficou especial. Uma delícia. Eu nunca tinha feito, mas ficou realmente muito bom, muito gostoso. E tem algumas outras abóboras. Dá pra ver aqui uma outra abóbora crescendo aqui. Eu não sei se isso aqui vai virar uma abóbora, mas a gente tem vários locais possíveis novos frutos. E ela cresceu tanto que ela já está invadindo o outro lado. Aqui a gente tem crescendo do outro lado do túnel pepino, que já está tomando conta também, ó. Na verdade tem duas plantas, já está subindo aqui, já está encontrando com a abóbora do outro lado. Aqui a gente pode ver alguns frutinhos que estão nascendo, não sei se vai vingar, eu espero que sim, mas é isso. Ali as nossas marigolds crescendo, eu plantei aqui as nossas cebolas já estão bastante grandes. Mais marigolds, a gente está com marigolds para tudo que é canto no jardim, na nossa horta. Outros tipos de abóbora, né? O que eu vou fazer aqui é que eu vou colher essas abóboras, eu vou tirar esse pé de abóbora daqui e vou plantar ervilha ou feijão para que cubra esse túnel aqui, porque felizmente no verão aqui a gente consegue plantar ervilha. É um tipo específico de ervilha que vai aguentar o calor e a umidade dessa época, mas a gente pode plantar ervilha. Então eu vou fazer isso, vou plantar ervilha nessa parte do túnel, porque lembra, eu plantei errado aqui essa abóbora achando que ela era trepadeira e não é. Aquele pé de tomate continua gigante, crescendo, tá cheio de tomatinho vermelho aqui, já colhi alguns. E o nosso canteiro do tomateiro tem bastante tomate, tem colhido direto, já fiz molho, comendo em sanduíche, tá muito bom. As nossas couves que eu tenho que colher para fazer couve. Minha mãe, quando chegar aqui com meu pai, vai comer bastante couve fresquinha. Aqui um canteiro que na verdade foi uma decepção esse ano. Ano passado tem um vídeo aí no canal, se você quiser procura. As batatas que a gente plantou naquele canteiro que era direto no chão, e a gente colheu bastante batata. Mas esse ano eu já andei colhendo aqui algumas batatas e não foi muita coisa. Até tinha muita batata, mas a maioria delas estava perfurada ou estava podre, eu não sei o que aconteceu. Que eram as batatas amarelinhas menores. A gente ainda tem alguns pés de batata aqui que ainda não estão prontos para colher, mas que são as batatas maiores, as batatas vermelhas e umas batatas marrons escuras grandes. Eu espero que essas aqui sejam um pouquinho melhor. Aqui no terceiro túnel
Eu acho que isso aqui é melão. Finalmente começou a crescer. Mas o lado de cá, olha, eu não lembro exatamente o que é, mas tá morto. Não sei o que aconteceu, mas não funcionou. Esse lado daqui, que é debaixo do tomateiro, tem até alguns crescendo, que eu também não lembro exatamente o que é. O outro lá morreu, ó. Mas esse aqui tá crescendo. E eu acho que aconteceu aqui é porque o tomateiro tá fazendo muita sombra. Olha os tomatinhos aqui. Ele tá fazendo muita sombra, então essas plantas não estão crescendo bem. O que eu vou fazer, quando chegar mesmo o verão, os tomates não vão sobreviver. Eles vão fritar, literalmente, na verdade, eles vão cozinhar no pé. Já aconteceu antes. Eu até mostrei o vídeo. Então o que eu vou fazer, eu vou colher os tomates todos que ainda estiverem bons. Vou tirar os tomates daqui e na próxima vez que eu for plantar tomate, que é no meio do verão, para a gente poder começar a colher, né, uns 3 meses depois, 2 meses depois, o que eu vou fazer... Nossa, o sol veio forte aqui agora. O que eu vou fazer é plantar esses tomateiros em outro lugar. Provavelmente perto da cerca, de uma outra forma, porque do jeito que eu plantei eles aqui, eu não gostei muito não. Esse sistema de amarração, de suporte deles não ficou muito legal, porque eles crescem muito pesados, olha. Esse tomateiro é muito pesado e acontece que quando eles crescem desse jeito o suporte não fica legal. Então eu já andei pensando, vendo alguns outros vídeos de como fazer esse suporte para o tomateiro um pouco melhor. Já colhi um pé de repolho, tem outro ali que já está pronto para colher também. Ó, o nosso brócolis, finalmente começou a dar brócolis. Aqui eu já colhi também um pouquinho de brócolis e está nascendo mais. Essa aqui é aquela couve do tipo kale, que é boa para fazer suco verde. Tem bastante ferro. Olha como é que está o nosso canteiro dos morangos. Olha, eles estão bem bonitos. Eu finalmente tirei todos os alfaces que estavam aqui. Tem um remanescente que eu cortei, ele resolveu nascer de novo. Mas agora acho que dá pra gente colocar aquela tela aqui por cima. Só de repente tirar aquele marigold grandão dali. Deixar só os marigolds mini. E novamente, ó, tá cheio de florzinha. No último tour eu mostrei pra vocês que tinha um monte de florzinha, até alguns moranguinhos. Mas não comemos nenhum. Mais uma vez. Aqui nesse outro canteiro eu limpei ele todinho, deixei só as cebolinhas e um pé de rúcula. E aquelas cebolas que estavam crescendo, que eu falei que eu não sabia nem se ia sobreviver, depois que eu coloquei a proteção, os wood chips, elas deram um levante, começaram a crescer bastante. O ideal é sempre proteger os seus canteiros com essa cobertura vegetal morta. Esse aqui é o canteiro das ervilhas, não sei se vocês lembram, ervilhas e berinjela. Continua com bastante berinjela, mas as ervilhas já, tem algumas ervilhas aqui, na verdade eu acabei negligenciando elas um pouco e elas estão bem feinhas. Mas como eu falei para vocês, eu vou plantar ervilhas lá no túnel, talvez eu use até 2 túneis para plantar as ervilhas. Esse sistema de suporte aqui, apesar de funcionar, se você não estiver bem em cima, o que aconteceu aqui é que eu demorei a colocar o suporte. E quando eu fui colocar o suporte nelas, elas já estavam muito grandes, toda uma embolada por cima da outra. E quando eu fui colocar, amarrar elas, né, nesses barbantes aqui, elas já estavam muito grandes. E aí na hora de desembolar, eu acabei quebrando a maioria delas. E aí elas morreram. Então é um sistema de suporte que funciona, mas você tem que estar em cima para poder não perder. Aqui continuando, olha, mais berinjela, só que de outro tipo. Tá tão pesado que elas estão caindo para o lado, para fora do canteiro. Eu já tive que amarrar aqui para dar um suporte. Aqui é a nossa planta de aneto, que já agora sim elas estão com sementes. Essas sementes dá para usar na cozinha, fazer chá e tudo mais. Nosso canteiro de feijões, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Como eu falei para vocês, mencionei para vocês no começo do vídeo,
existe um ciclo de vida, né, das plantas, enfim, para tudo existe um ciclo de vida. E aqui os feijões chegaram no final do seu ciclo de vida. E vocês podem ver aqui, já quase não tem mais as folhas. Ainda tem uma planta aqui, se vocês podem reparar, ela está mais verdinha, tá vendo? Não sei se ela cresceu depois, enfim, que elas ainda estão dando feijão vagem, que ainda dá para colher e usar fresco. Mas de uma forma geral, aqui estava carregadinho, a gente colheu tudo. Vocês podem ver aí no vídeo quanto feijão que a gente colheu. Foi bastante feijão. Um deles deu mais de 1 quilo, como vocês vão ver aí no vídeo. E pode não parecer muito, na verdade não é muito, mas é bastante satisfatório a gente comer o feijão que a gente colheu. Que a gente mesmo plantou e que a gente colheu. Não tem comparação, é muito legal. O que a gente pode fazer, como o feijão é um tipo de vegetal que ele é de ciclo rápido, tem alguns feijões que são de 50, 60 dias de maturação, né, desde que planta até colher. Então o que eu vou fazer, eu vou arrancar esses pés de feijões todos aqui e vou plantar de novo. Porque os feijões eles também sobrevivem bem no verão, dependendo da variedade, dependendo do tipo. Então eu vou plantar de novo, que é pra gente colher mais feijão e comer mais feijão fresquinho. Aqui na nossa cerca, eu não tinha mostrado para vocês da outra vez, isso aqui chama Morning Glory, a flor. Vou mostrar umas fotos de como elas ficam, mas elas só florescem durante o dia, por isso chama Morning Glory, seria a glória da manhã. Elas tomaram conta aqui da cerca, mas essa era a ideia mesmo. E fica aqui tudo florido, como vocês estão vendo aí na foto. E elas já vieram, inclusive, aqui, começaram a escalar o pé de manga e já estão lá em cima, ó. Bom, aqui nesse último canteiro que eu vou mostrar, aqui a gente tem melancia, melão lá na frente, algumas abobrinhas. E eu dei uma limpada na melancia, mas olha ali como ela tá grande. Uma ali, vou botar minha mão para vocês terem uma noção. E a outra aqui, ó. Elas também já estão tomando conta aqui da cerca. E os nossos pés de tomate, que estão no vaso. Ó, tem alguns bem vermelhinhos. Apesar de não estar tão grande quanto os pés de tomate que estão lá no canteiro, que tem aquele suporte maior, eles ficam bem carregados, como vocês podem ver. Olha isso aqui. Tá tão pesado que dobrou. Chegou a dobrar a planta. Eu tive que fazer a amarração aqui. A vantagem de plantar tomates em vasos é porque quando chega o verãozão mesmo, o calor, o que a gente pode fazer é mudar os tomates como estão em vasos, a gente pode tirar do sol quente da tarde e colocar na sombra. Então a gente vai ter colheitas de tomate por mais tempo. A desvantagem é que elas não têm tanto espaço assim para crescer, mas quanto mais você colhe, isso para a maioria das plantas, quanto mais você colhe o fruto, mais flor vai nascer e mais fruto vai produzir. Então, se a gente for diligente e manter bem regado, manter com fertilizante, né, bem alimentada a planta, com adubo e tudo mais, e ficar colhendo no tempo certo, mesmo em vasos a gente pode ter colheitas muito boas. Aqui a pimenteira que a gente salvou do canteiro, já está cheio de pimenta, olha que linda. E está em vaso, eu vou mantê-las em vaso. Eu tomei uma decisão de que eu vou plantar os pimentões e pimentas somente em vaso, porque é mais fácil também de controlar, porque o pimentão, se vocês não sabem, algumas variedades, se não todos os pimentões e pimentas, eles duram quase como se fossem perenes, eles duram por muito tempo, contanto que a gente consiga manter nas condições ideais. E apesar de aguentarem bem o calor, muito calor eles não aguentam. Então eu estou pensando em realmente plantar pimentas e pimentões em vasos, que é para a gente manter essas plantas por mais tempo e não ter que ficar plantando toda a estação. E aqui a última coisa que eu quero mostrar para vocês antes de passar lá para dentro na garagem é mostrar aqui o nosso canteiro de cenouras. E um truque que eu vou mostrar,
que eu faço quando eu planto cenouras. Enfim, tem um vídeo também no canal, vocês podem procurar, o sucesso para ter quase 100% de germinação de cenouras. Mas como vocês vão ver nesse vídeo, a gente planta cenouras muito pertinho uma das outras. Aqui, por exemplo, tem várias cenouras uma do lado da outra. Então o que eu faço, eu venho aqui, ó. Aí a gente tem um baby carrot. Tá vendo? Isso aqui dá para comer. E agora eu liberei espaço para que essa cenoura aqui, olha como ficou o espaço entre as duas, agora está no espaço certo para que essas duas possam crescer do tamanho normal da cenoura. Então, ao invés de eu perder essa cenourinha que eu acabei de escolher, que estava aqui no meio, eu deixei elas crescendo todas juntas por um tempo e aí colhi. Em vez da gente simplesmente cortar a cenoura no início, a folhagem, né, da cenoura no início, quando ainda não tem cenoura formada e a gente perde a colheita de uma cenoura, eu prefiro deixá-las crescendo, uma do ladinho da outra mesmo, até que elas comecem a formar as cenouras pequenininhas, os baby carrots. A gente colhe essas e aí libera espaço, o espaço certo para as outras que sobraram crescerem do tamanho certo. Bom, fica a dica para vocês, baby carrots e mais cenouras ao longo da temporada de crescimento. Bom, gente, então o vídeo é esse, não sei se ficou longo, espero que não, mas essa é a nossa atualização da horta. Antes de terminar, como eu falei com vocês, vou só mostrar o que a gente está fazendo em preparação para a horta da próxima temporada, ou da próxima estação, que é o verão que está chegando. Então, a gente não pode simplesmente dormir no ponto, como eu fiz ano passado. Ano passado eu acabei não plantando nada no verão e a horta ficou abandonada. Esse ano eu decidi que não. Esse ano eu vou ficar cuidando melhor da horta. Estou tentando, a gente está aprendendo. Mas em preparação para o verão, a gente já começou a fazer algumas coisas que é que eu vou mostrar para vocês agora. Então, como eu mencionei, a gente está no finalzinho de maio, no finalzinho da primavera. E falta mais ou menos, pouco menos de um mês para o verão. Então a gente já tem que se preparar para as plantas que vão lá para a horta, lá para fora na horta, quando chegar o verão. E aqui na Flórida não são muitas, né? Porque é muito quente, como já mencionei várias vezes, é muito quente, muita chuva e muitas pragas. Então, nem todas as plantas, os vegetais sobrevivem. Então a gente tem um número limitado. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que eu já preparei. Já comecei a plantar aqui, já estão as mudinhas. Vou virar aqui para vocês. Então aqui eu já plantei, tem mais ou menos uns 10 dias. Aqui são mais flores, né? Zinhas. Aqui a selga, rúcula, mais flores, isso aqui tudo é flor. E aqui tomates. E aí aproveitar para mostrar uma coisa que aconteceu de errado aqui. Vocês podem perceber, primeira coisa que eu plantei, várias sementes num potinho, que é para escolher depois a melhor semente. E o que aconteceu aqui é que elas ficaram muito tempo no escuro, elas germinaram no escuro. Quando elas germinam no escuro, elas ficam assim, ó, a gente chama de, sei lá, pernudas. Essas ficam mudinhas fracas. O ideal é que você fique de olho e assim que germine, coloque na luz. Eu não tinha ainda essa estante montada que vocês estão vendo aqui e elas ficaram aqui na garagem no escuro. Aliás, está bem quente aqui na garagem. Então, elas acabaram crescendo assim. Ficaram um tempo no escuro, então como elas começam a procurar a luz, elas crescem assim, com esse caule bem longo. Isso não é legal. Então, o que eu vou fazer, provavelmente vou plantar de novo. Mas outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Essa daqui, por exemplo, eu plantei duas e nasceram as duas. Essa nasceu provavelmente primeiro e aí ela ficou assim. Então o que a gente tem que fazer é cortar. Então a gente simplesmente vem aqui e corta a mudinha que tá ruim e deixa só a melhor. Na verdade, assim, quando eu comecei com horta, né, eu plantava várias sementes, como as pessoas me indicavam, mas na hora de cortar as mais fracas eu ficava com pena.
E o que eu não queria matar os bebês, né? Acabava que no final eu não tinha nenhuma que era assim muito forte. Então, por mais que doa no coração, a gente tem que cortar as mudinhas mais fracas ou piores e deixar só as mudinhas que são mais fortes. Lá na frente, né, a gente vai ver como isso é benéfico, apesar de agora não ser. Eu pelo menos fico com dor no coração de matar as plantinhas. Agora eu vou mostrar para vocês minha nova aquisição, que é a minha caixa de sementes. Agora eu tenho todas as minhas sementes organizadas numa caixa só. Isso aqui é uma caixa de fotografia, de organizar fotografia. E eu comprei no Amazon mesmo. E aqui eu tenho todas elas organizadas. Aqui, ó, feijões, ervilhas, pimentão. Aqui eu tenho todas as de raiz, né? Beterraba, cebola, enfim, tá tudo organizado por tipo de planta. E aí tipo de vegetal, né? Aqui, por exemplo, são flores. Vou abrir aqui o de tomate, por exemplo. Então fica tudo organizado dentro da caixinha. Ó, os vários tipos de tomate que eu tenho. E aí você, mesmo que acabe as suas sementes, o ideal, e eu posso mostrar um vídeo para vocês também, é colhendo as suas sementes, depois, né, que você já tem os frutos maduros, e repor o seu pacotinho. Você não precisa ficar comprando pacotinho de sementes toda hora, todo ano. As sementes duram, se tiverem guardadas no local apropriado, elas duram praticamente para sempre. Então, isso é uma outra dica. Depois que eu organizei aqui, essa caixa, então, ela vai fechadinha assim. Ela vai, então, para um armário sem umidade e sem luz. Se você quiser, você pode manter também suas sementes no freezer e elas vão durar por anos e anos. O importante é que elas não fiquem em lugar úmido, ou seja, que elas não fiquem molhadas ou úmidas, porque pode dar fungo, e nem recebam luz. Então, eu fiquei muito feliz com essa minha aquisição, não foi caro, foi baratinho, e fica tudo organizado numa caixa só. Então aqui ainda nesse período de preparação, eu queria mostrar uma outra coisa que eu estava falando para vocês, que é você salvar as sementes daquilo que você plantou, ou no caso, as sementes que seus amigos salvaram, e aí a gente pode trocar sementes, isso é muito legal. Você salva para você e salva para seus amigos, e aí a gente faz troca de semente. Ou ainda sementes de vegetais que você comprou no mercado. Aqui, por exemplo, eu salvei sementes aqui de pimentão vermelho, pimentão amarelo que eu comprei no mercado, e aqui semente de pimenta biquinho, trouxeram do Brasil pro meu amigo, e ele me deu um pouco da pimenta biquinho mesmo, e eu limpei a semente, preparei e agora eu vou plantar. Primeira coisa que eu gosto de fazer é identificar aquilo que eu vou plantar, e aí tem essas etiquetas de plástico baratinhas também comprei no Amazon, aí deve ter no Mercado Livre no Brasil. E aí identifica, eu gosto de colocar o nome e a data, né? Então pimenta biquinho e quando eu plantei. Então antes mesmo de plantar eu já identifico, que é para não ter problema. E aí, como eu falei, eu faço aqui um buraquinho, a terra já tá molhada. E aí eu vou plantar a pimenta biquinho. Umas 3 sementinhas. Cobre. Tá pronto. E repetir o processo para todos os outros. Essas sementes agora eu vou então depois botar num saquinho e guardar na minha caixa de sementes. E agora eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi com as outras e já vou botar direto na luz. Porque enquanto a semente não germina, ela está protegida da luz aqui debaixo da terra. Mas assim que ela germinar, ela já vai encontrar luz. Não vai acontecer esse problema aqui. Então é isso aí. Muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos para ver se inspira mais gente a começar uma horta. E se você quer algum vídeo específico, eu estou aceitando sugestões. Na verdade, vai ser muito bem-vindo. Então, mais uma vez, obrigada por ficar com a gente até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!